nós vamos dar sequência à parte introdutória, né, do que é a evangelização de espíritos, que nós estamos estudando, fazendo uma recapitulação para quem já conhece, para quem não conhece, apresentando, né, o método, e lembrando que é um método trazido por Eurípides Barçanufo para nos auxiliar na compreensão e aplicação da doutrina espírita, para que nós possamos vivenciar aquilo que temos estudado, avançar com passos mais seguros na nossa evolução, né? Acelerar o processo de evolução por meio da aplicação da verdade em nós. Então, nosso primeiro encontro, nós falamos da metodologia, como Eurípides trouxe, né? Depois falamos das bases fundamentais. Ela visa a compreensão, para que o ser possa se compreender no mundo como espírito. Todos nós espíritas sabemos essa verdade. Todos nós somos espíritos imortais, criados, simples e ignorantes, para atingirmos a perfeição por meio da pureza de sentimentos. Isso todos nós sabemos. Quando reencarnamos e as dificuldades da matéria se contrapõem, nós muitas vezes nos perdemos, né? Não nos percebemos como espíritos, não nos enxergamos como espíritos, passamos a nos enxergar como matéria e a enxergar o próximo como matéria. E aí a vida pesa, fica difícil, né? Então é para que nós possamos nos compreender como espíritos, nos conhecer, é um conhecimento profundo de nós mesmos, um conhecimento do ser espiritual que nós somos, dotados de divindades, de potencialidades. E como que nós podemos colocar essa potencialidade ao nosso favor? Usar da nossa inteligência para evoluir e não ficar titubeando mais, né, na evolução. Caminharmos com passos mais seguros. Então o método faz isso conosco. Ele nos mostra que a doutrina espírita ela tem que ser útil na nossa vida. Ela tem que ter uma finalidade útil, nos ajudar a vencer as dificuldades do caminho, nos ajudar na nossa transformação, passar pelas provações de forma mais forte, mais segura. Caso contrário, nós não estamos compreendendo a doutrina, porque a doutrina nos dá a esperança, a fé raciocinada, né? Nós sabemos para onde vamos, nós sabemos como fazer o percurso e muitas vezes não fazemos. Então ela nos traz, nos descortina a verdade para que nós possamos aplicar no dia a dia. E se nós nos mantivermos no campo da teoria, sem prática, sem vivência, é um conhecimento dispersado. Então, o método de Eurípides nos ajuda nessa compreensão. Então, nós trabalhamos que o pensamento é a base da evolução, lembra? Então, nós dissemos que o pensamento, como ele é criador, ele cria tudo, ele cria as imagens, ele cria cores. Os nossos pensamentos têm odor, os nossos pensamentos, tudo gira em torno dele. Nós criamos a vida por meio daquilo que pensamos. Então é preciso tomar muito cuidado, né? Ter maior responsabilidade com aquilo que nós pensamos. Como é o nosso dia a dia? Como é a nossa criação mental? As nossas ideias? Como estão? Nós conseguimos educar esse pensamento no bem, manter esse pensamento no bem ou não? É difícil, mas nós conseguimos, né? Então a metodologia nos ensina isso. Quando nós passamos a educar o pensamento no bem, nós começamos a nos transformar espiritualmente e a evoluir de forma consciente. Saímos daquele patamar de torpor, de inconsciência, de viver no mundo como folhinha seca que vai para lá e vem para cá, sabor do vento, da circunstância, do humor alheio, da vontade alheia, e passamos a evoluir com consciência, acionando todos os nossos recursos espirituais. Então eles nos mostram quais são esses recursos que nós temos, quais são esses atributos, né? E nós vimos também que quando nós fazemos a educação do pensamento no bem, naquilo que nós queremos, nós mudamos os sentimentos. E os sentimentos, eles nos auxiliam na transformação das nossas energias. Nós evoluímos quando o nosso sentimento sublima, quando ele fica leve. Quando nós temos sentimentos densos, nós estamos presos ainda à matéria, à animalidade. Isso nos dificulta avançar, né? Tem lugar aqui, família. Então, essa é a base para que a gente possa, então, educar o pensamento no bem. Para que a gente possa fazer a transformação do sentimento, nós precisamos acionar a vontade, que nós falamos semana passada um pouco, e ficou um pouco para essa semana, né? Então vamos ver aí, se a gente volta um pouquinho, os sentimentos.
Então, a evangelização de espíritos, esses desenhos são desenhos mediúnicos do Grupo Espírita Esperança e Caridade lá de Sacramento, que a espiritualidade nos traz para que nós possamos nos compreender. Nós vimos semana passada sobre o sentimento, o nosso pensamento, que forma, cria os nossos sentimentos. Nós vimos a diferença, né, entre o ser mais denso, mais ligado à animalidade, ao materialismo, com sentimentos de ódio, de egoísmo, de orgulho, de vaidade, ele fica denso. Quando nós passamos a transformar esses sentimentos, nós vamos ficando mais sublimados. O nosso perispírito ganha leveza, ganha brilho, brilha a vossa luz. Quando Jesus disse isso, não era poesia, não, era para brilhar mesmo. Nós vamos conseguir brilhar a nossa luz vencendo sentimentos que nos adensam, para que nós possamos ter um perispírito mais leve, luminoso. Do livro Sentimento, a Força do Espírito, do Grupo Espírito Esperança e Caridade. Esse é um desenho mediúnico de um sentimento doente que nós vimos. Nós fizemos até a reflexão. Imagine o nosso perispírito repleto dessas vibrações. Os sentimentos doentes que nós carregamos. Olha como nós ficamos. E nós sentimos isso, né? Nós conseguimos sentir os pontos que nós temos maior sensibilidade, nós acabamos sentindo no coração, às vezes na cabeça, às vezes no estômago. Nós sentimos quando nós estamos muito impregnados dessas energias doentias. E aqui os sentimentos doentes são fontes causadoras de desvios que promovem prejuízos nas decisões do espírito. Quando estamos repletos dessas energias densas, o perispírito denso, a nossa memória do passado, as memórias que vamos trazendo, repletas de registros doentios, as nossas escolhas ficam prejudicadas porque nós escolhemos pautados nos sentimentos doentes que carregamos e comprometemos a reencarnação. Fazemos um belo planejamento encarnatório, chegamos aqui, comprometemos a reencarnação repetindo o que já fizemos muitas vezes. Então, por isso a necessidade, né, da transformação. É urgente a necessidade. Aqui esse sentimento, quando começa a se transformar, olha como ele fica bonito. Vai ficando mais leve, vai ganhando luminosidade, né? E aí, do ódio ao amor existe o caminho do perdão, e nesse contexto as vibrações alteram todo o conteúdo energético do ser. Quando aprendemos a perdoar, transformamos aquele sentimento doente, pesado, denso, que nos coloca barreiras, né, na evolução, e passamos a sublimar a nós mesmos, as nossas energias. E vimos também o amor, que é essa vibração luminosa, leve, né? Leve, rarefeita. O amor é o alimento maior que sustenta e vivifica o espírito. Chegaremos à perfeição quando formos todo amor. Quando não tiver em nós nenhuma mácula, nenhuma mancha perispiritual, de ódio, de vaidade, de nenhuma. Quando o nosso perispírito estiver reluzente, todo limpo, puro, aí seremos espíritos puros. Então, se nós sabemos disso, precisamos colocar em prática, né? Para evoluir de forma consciente. Temos o conhecimento, temos tudo que a gente precisa. Agora é colocar em prática. É mais difícil. Mais difícil. Então, hoje, nós falamos também um pouco da vontade, semana passada. Como que nós vamos fazer a educação do pensamento? Educar o pensamento no bem, na verdade. Onde está a verdade? É a lei divina. Quem nos traz a lei divina? O governador espiritual do planeta Terra. Aquele que modelou esse planeta. Aquele que trouxe as formas de vida. Nos deu todas as condições de evolução. O nosso guia e modelo, que é Jesus. Mais do que um ícone religioso, né? Ele não é um ícone religioso. Para nós, ele é o guia e modelo. Então, vivenciar o que ele nos traz, o que ele nos ensina, é uma questão de inteligência. Porque quando nós vivemos na lei divina, de acordo com a lei divina, evoluímos a passos largos, evoluímos com segurança. Então, quando nós queremos fazer a transformação, a educação do sentimento para transformar sentimentos sem acionar a vontade, não dá. Não dá. A vontade é um dos atributos. O pensamento é
é um atributo, sentimentos são outros atributos. E a vontade é um atributo importantíssimo para fazer essa máquina pulsar, essa máquina andar no rumo que nós queremos. Leon Denis, os grandes filósofos, nos ensinam isso. A vontade é a força motriz do pensamento. Vamos direcionar o nosso pensamento onde queremos. E não o contrário, não ele vai nos direcionando a vida onde ele quer. Ter pensamentos desalinhados, confusos, acelerados. Nós vamos colocar a rédea no nosso pensamento. Nós vamos educá-lo para que a gente possa fazer mudança, né? E Leon Denis diz que é a maior de todas as potências, porque é ela que direciona o leme da nossa evolução. E Emmanuel diz que é o impacto determinante. Lembra? Semana passada nós falamos, né? Como se nós tivéssemos um carro potentíssimo nas mãos. Para onde você vai? Depende se você liga e dirige para a direita ou para a esquerda. Então nós temos tudo. Nós precisamos aprender a ligar o botão da vontade, porque ele é o impacto que determina a nossa evolução. Onde vamos direcionar o pensamento? Lembra que Emmanuel fala que a mente é o espelho que reflete, né? A mente é o espelho da vida em toda parte. Que o reflexo, nós sempre vamos refletir, a nossa mente vai sempre refletir. E o reflexo esboça a emotividade. Nós somos estimulados por meio das situações do dia a dia, dos relacionamentos, recebemos os estímulos, sentimos o quê? Vocês lembram? Emoção, né? Emoção e sentimento é a mesma coisa? Diferente. Então sentimos uma emoção. Quando nós educamos o pensamento, ligamos a vontade, nós direcionamos a criação a partir dessa emoção. Então nós não vamos ser comandados pelas emoções. Nós vamos direcionar o pensamento a partir daquela sensação, daquele sentimento, daquela emoção, na verdade, né? Nós direcionamos usando a vontade. Esse aqui nós lemos já semana passada, né? Que a vontade, então, é a maior de todas as potências, diz Leon Denis. E Emmanuel, em outra lição, muitas lições ele trata da vontade. Ele fala que a nossa vontade é como um radinho sintonizador, né? Vamos lá. Convençamos de que a nossa mente possui muita coisa de comum com o aparelho radiofônico. Então a mente é igual um radinho, né? Emissões construtivas ou deprimentes, significando a carga sutil de sugestões boas ou más que aceitamos de companheiros encarnados ou desencarnados, alcançam-nos incessantemente e podem alterar-nos o modo de ser, mas não podemos olvidar que a nossa vontade é o sintonizador. Então não dá nem para reclamar, eu estou sofrendo porque o espírito obsessor está me fazendo pensar assim, eu estou sofrendo acolá. Quem é que sintoniza? Quem é que liga o botão sintonizador? É o espírito obsessor? Somos nós. Influenciações sutis, estudamos semana passada, lembra de André Luiz? Quem liga o sintonizador da mente? Nós. Quando a vontade é ativa, nós ligamos em ondas mais altas, né? Nós ligamos em vibrações mais elevadas, quando a vontade é ativa. Quando a vontade é passiva, xoxa, aí nós sintonizamos muitas vezes nas construções, nas deprimentes, né? Quando a gente liga o rádio, está passando, tem música, está tocando lá um samba enredo, na outra está tocando música clássica, na outra está tocando sertanejo universitário, né, que chama sertanejo universitário, na outra está tocando, como é que chama essa moda nova aí? A rocha, a outra está tocando aqueles programas sangrentos que fala 5 vezes o mesmo crime que aconteceu na semana inteira e dá todos os detalhes do crime. Você sintoniza onde você quer, né? E tem lá a música clássica. Onde você vai sintonizar? Ah, esse aqui é chato. Nossa, crime, desgraça, vou por aqui. Deixa eu ver, eu tenho que saber o que está acontecendo. Eu tenho que me informar, eu tenho que saber o que está acontecendo e nossa, desgraça chama atenção, né? Onde é que nós estamos sintonizando? A mesma coisa quando nós estamos andando dia a dia, encontra um amigo, o amigo começa a falar coisas só deprê. Aí você já acordou lá não muito bem, você fala, nossa, que crise, meu Deus do céu, um dia que a gente vai parar, e chora, e fica deprimido. Ou alguém conta uma
você fica possesso, indignado, rebelde, revoltado. Sintonizou. E muitas vezes isso acontece, como nós fizemos o estudo semana passada, né? Sutilmente. Sutilmente nós trocamos vibrações mentais com encarnados e desencarnados. Um desencarnado passou muito triste, você ficou triste também, está tudo triste, está tudo ruim, tudo cinza, tudo roxo. Nós sintonizamos com encarnados e desencarnados, porque espírito é espírito. Não são só os desencarnados que nos influenciam, né? Quando você acorda com a pá virada, vamos dizer minha avó, né? Acorda com a pá virada, tudo tá ruim. Aí você começa a influenciar todo mundo à sua volta. Você tá de mau humor, aquele mau humor tremendo. Por quê? Não sei. Tem algum motivo? Não. Influenciações espirituais sutis, né? Aí você já influencia a esposa, que já influencia as crianças, que já influencia o cachorro, que começa a brigar com o gato. Tá todo mundo em casa, fica assim. E foi algum desencarnado que influenciou todo mundo? Começou com quem? Com você. E aí todo mundo foi sintonizando na sua onda, né? No radinho. Nossa, sabe, tá quente, de verdade. Então, lembrar sempre que a vontade é o botãozinho, o sinalizador. Eu vou onde a minha vontade sintoniza, tá? Se a vontade quiser sintonizar emissões construtivas, liga o botãozinho e vai para emissões construtivas. Ou emissões deprimentes. Então não dá mais para culpar o espírito. Nós sempre culpamos alguém, né? O ser humano adora culpar alguém. É o demônio passado. Depois, coitado do demônio, não é mais. Os espíritos obsessores. Agora, os espíritos obsessores que sofrem tudo. Às vezes o espírito obsessor está longe de você, porque ele não te aguenta. Obrigada. Ele não aguenta ficar perto de você, porque é tão difícil para ele ficar perto de você que ele fica lá do outro lado. E você está culpando tudo é ele. Tudo é ele, tudo é o próximo. Quando a gente passa a se conhecer e fazer o exercício profundo de reflexão, de conhecer os pensamentos, as criações mentais que nós vamos plasmando ao longo da vida, nós vamos vendo que tudo que plantamos vamos colhendo. E é natural. Plantamos os pensamentos deprimentes e vamos colhendo as vibrações deprimentes desse sentimento, do pensamento, que vão ocasionando sentimentos deprimentes. Isso é muito importante a gente lembrar, né? Aí aqui diz que a vontade é a vontade que incumbe de alimentar o pensamento da mais alta vibração quando esse se propõe a criar. Então, se é a vontade que alimenta, vai alimentando o nosso pensamento. Todo momento estamos pensando, né? Pensamos a todo momento. A vontade vai alimentando. Quando nós temos ideias fixas, de baixa estima, eu não sou bom o suficiente, ninguém gosta de mim, coitado de mim, olha como que eu sofro. É a vontade. Eu vou pensando, vou criando e isso vai materializando na nossa vida. Quando você pensa, tem dificuldade de relacionamento, só vê o que o outro tem de pior, o outro chega, você já começa a emitir as vibrações mais densas, o outro vai refletir, aquilo vai virando um bate e volta vai crescendo, né? Então, quando nós usamos a vontade para nos relacionar melhor, nós vamos aplicar o quê? O que Jesus nos ensina? Amar o próximo, compreensão, tolerância, perdão, paciência, indulgência, misericórdia. E aí nós não vamos mais entrar naquelas ondas deprimentes. Passamos a construir, reconstruir, reprogramar. E vamos mudando o nosso sentimento com relação àquele ser. Vamos compreendendo que ele é um espírito que está na faixa evolutiva tal. E que um dia também chegará à perfeição. E que está na busca tanto quanto nós, né? Se nós olhamos para ele e só vimos o que ele tem de pior, vai acentuar. Se ele não for uma pessoa que faz a busca da espiritualização, de educar o teu pensamento, nós sempre acentuamos o que ele tem de pior. E isso vai refletindo em nós e nós vamos acentuando o que nós temos de pior. Quando nós olhamos com intolerância e criticamos, e muitas vezes no pensamento, né? Nós não criticamos verbalmente, nós criticamos em pensamento e achamos que
o outro não está sentindo, não está captando as ondas das nossas vibrações. Então, a vontade que alimenta esse pensamento no bem, de viver de acordo com a caridade, com a verdade, com o amor ao próximo. E Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, ele diz que a vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. Tudo o que nós criamos, todas as ações da mente, são muitas as ações da mente. Nós somos o quê? Espíritos. Quem pensa? É o cérebro que pensa? Onde está a consciência? Onde fica? No corpo físico, assim, onde fica? E os cientistas se debruçando, se debatendo, porque não conseguem encontrar um local circunscrito no cérebro físico que delimita a consciência. E não vão encontrar. Não vão encontrar nunca. Porque a consciência está no espírito. Quem pensa, a mente está onde? Onde fica a mente? No cérebro? Não. A mente está no espírito. O cérebro exterioriza a vontade do espírito. E nós estamos quase lá. Nós vamos chegar. Logo a ciência descobre isso, né? Foi feita uma... Quando um jurista, Miguel Reale, pai, né? Estava passando por dificuldades de saúde, ele precisou fazer um procedimento muito difícil, muito complexo, mas que era possível auxiliá-lo. Então, o cérebro precisou ser congelado para que o sangue pudesse ser trocado. E eles fizeram isso, e durante esse procedimento cirúrgico, ele viu tudo, ele ouviu a conversa dos médicos, ele relatou tudo na hora que ele voltou. E aí ele falou assim para os médicos: olha, levantem a hipótese de que a consciência fica fora do corpo físico, porque o meu cérebro estava congelado, não tá? Tá, os médicos falaram: é impossível você ouvir tudo que nós fizemos, todo o procedimento, ele viu tudo, ele ouviu tudo. Então aventem a hipótese de que a consciência fica fora. E começaram a fazer as pesquisas, né? Acho que foi o Miguel Reale e eu não sei qual dos dois. E Dr. Sérgio Felipe de Oliveira tem trabalhado muito essas questões. Quem gosta de pesquisar, vale a pena. Mas voltando aqui, né? Então, Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, ele diz que nós temos a mente, ela pode ser comparada a um departamento de escritório. Então tem os gabinetes, com as suas gavetinhas, repartições, os seus trabalhadores. Nós também temos isso na mente. Nós temos a memória, tem vários, tá? Ele dividiu só os principais. A memória é o quê? Onde nós arquivamos tudo que vivemos, tudo que pensamos, todos os sentimentos. Pensou hoje? Ficou irritado por conta daquele parente difícil que você está 5 encarnações tentando vencer? Arquivou na memória. E de novo, né? Porque já tem arquivo aí. Se você está irritando com ele faz 5 anos, 10 anos, 2 encarnações, 5 encarnações, é porque já está arquivado esse relacionamento doente que precisa ser reparado, refeito. Então a memória, ela é arquivadora, arquiva tudo o que a gente faz. Todas as nossas vivências como espírito estão arquivadas na memória. Mas não é um arquivo morto, não. É um arquivo muito vivo, participativo, participa das nossas escolhas. Escolhemos muitas vezes de acordo com as memórias que nós trazemos do passado. As nossas más tendências são o resultado do desarquivamento dessas memórias. Nós vamos repetindo. Então nós temos o departamento da memória, da imaginação, da inteligência e do desejo. Acima de tudo, a gerência, a chefe é a vontade. Então, se a tua vontade é vacilante, você deseja o que não deve, a sua inteligência é empregada ao mal, a tua imaginação só vai para o lado negativo da vida e a tua memória só repete arquivo danificado, arquivos escuros, densos. E ele diz que sem ela, a vontade, o desejo pode comprar ao engano aflitivos séculos de reparação e sofrimento. Imagina, você deseja satisfazer as sensações da matéria, então você não pensa, você vai fazendo tudo que
você deseja, você vai realizando, vai querer. Fica mais fechado nas questões materiais, né? Nas sensações grosseiras, mais próximo da animalidade do que da espiritualidade, da angelitude. Utilizando mal o desejo, nós podemos viver séculos, milênios, reparando e reparando em sofrimento e reparação, né? A inteligência pode aprisionar-se na enxovia da criminalidade. A imaginação pode gerar perigosos monstros na sombra. E a memória, não obstante fiel à sua função de registradora, conforme a destinação que a natureza lhe assinala, pode cair em deplorável relaxamento. Nós não mudamos a memória. Nós vamos repetindo velhas tendências, velhos vícios, planejamos a encarnação, voltamos para encarnar, fazemos tudo de novo. A vontade pode impor o jugo da disciplina sobre os elementos que administra de modo a mantê-los coesos na corrente do bem. Pode impor o jugo da disciplina sobre os nossos pensamentos, sobre o nosso desejo, sobre a nossa memória, sobre a inteligência, sobre a imaginação. Mas a vontade ativa, né? O livre-arbítrio. O livre-arbítrio é o eixo de ligação entre as energias que vêm da consciência e da vontade. Então, até aqui, Emmanuel veio nos auxiliar para que nós possamos compreender a força da vontade na nossa vida. E a evangelização nos mostra que o livre-arbítrio é o que liga as energias que vêm da consciência e da vontade. Nós escolhemos por meio do nosso livre-arbítrio. Somos seres dotados de livre-arbítrio, não é? Você escolhe, acorda, vai tomar o seu café, você escolhe: hoje eu vou ficar de mau humor. Levantou da cama, já escolheu, fez sua escolha. Hoje eu vou ficar de mau humor, vou irritar todo mundo pela minha boca. Não é tão consciente assim, né? Mas nós escolhemos. Nós escolhemos. Nós escolhemos, fazemos as escolhas de acordo com os sentimentos que temos, de acordo com os sentimentos que estão em nós. Por isso a importância da transformação, né? Muito importante. É o ponto das decisões íntimas do espírito. Quando mais avançado o ser, mais claro é o seu pensamento. Quanto mais avançado o ser, mais claro é o seu pensamento, maior é o discernimento, suas escolhas e opções. Quando nos pautamos, então, com o pensamento focado na verdade, nas leis divinas ensinadas pelo Cristo, sabemos, Eurípides vem e nos traz uma metodologia, como fazer para aplicar esse conhecimento na nossa vida e evoluir. Temos até o modo de fazer, como fazer. E aí, sabendo de tudo isso, nós passamos a ter escolhas mais acertadas. Quando nós pautamos o nosso pensamento na verdade, no bem, as nossas escolhas são melhores. Logo, evoluímos de forma consciente. Evoluímos pelo amor e não pela dor. É uma opção, né? É uma opção. E aí nós temos que entrar nos outros atributos. Ficou difícil entender a vontade? É difícil? É difícil aplicar isso? Ah, bom. Então é preciso todos os dias lembrar: acordei, o que eu sou mesmo? Eu sou essa personalidade, essa profissão tal, mãe de sei tantos filhos, filha de tal mãe, a profissão tal, ou eu sou um espírito imortal que estou aqui para crescer, evoluir, aprender a amar, vencer as dificuldades que eu carrego nos sentimentos, e para isso eu tenho que ligar o botão da vontade para trazer o meu pensamento para o bem. Então tem que pensar isso todo dia. Senão nós vamos relaxando. Vai relaxando, vai relaxando. Aí fica nervoso por isso, por aquilo, né? Então vamos lembrar que somos espíritos. Primeiro ponto. Aí nós vamos educar pensamento, vamos mudar sentimento. E fazendo isso, nós vamos observando em nós mudanças. A gente não muda? Antes de começar a aplicar a evangelização na nossa vida, era diferente? Nós éramos diferentes? Muito. Mudamos bastante. Quanto mais você se esforça, mais você observa as modificações. E é importante fazer essa comparação. Comparar o quanto nós melhoramos, porque isso é um estímulo grandioso para continuar.
Quando nós só olhamos em nós as dificuldades que trazemos, os pontos difíceis, só reclamamos de nós, tudo em nós é ruim, nós não conseguimos isso, não sabemos aquilo, aí nós não conseguimos, qual é o estímulo que nós estamos tendo? Se a gente se julga tão ruim assim, tão péssimo, nada de bom tem em nós não estamos nos vendo, porque somos dotados de potencialidades divinas. Temos construções difíceis que nós vamos reparar? Temos, mas temos tantas construções boas. Olha a nossa vida. Estamos sofrendo tanto assim? Estamos aqui por livre e espontânea vontade. Podíamos estar fazendo qualquer outra coisa. Uma segunda-feira à noite, descansando, de novela. Estamos aqui por livre e espontânea vontade porque queremos evoluir de forma consciente. Então nós temos tantas potencialidades, precisamos ver, enxergar isso em nós. É importante, né? Então a inteligência, podemos passar para a inteligência? Se eu ficar acelerada, vocês me falam. Se não entender, para. Se deixar, eu vou falando. Vou falando. Meia-noite eu estou falando. Então, me breca, para. Fala, opa, menos. Combinado? Então vamos. A inteligência. Nós somos seres inteligentes? Ou quem deu a inteligência? Deus. É um atributo que todo ser humano traz. Todos nós trazemos. Nós precisamos aos poucos desenvolvendo, né? É um atributo do espírito que é desenvolvido à medida que vai se esforçando por meio do trabalho, ação essa que renova as oportunidades de sua existência. Quanto mais se trabalha com a lógica e com a razão, mais desabrocham os liames da inteligência. Então imagine nós, seres humanos, se nós não tivéssemos necessidade de nos alimentar. Como seria a nossa vida? A gente precisa comer, precisa alimentar, não sente fome. Logo, precisa trabalhar. Para que trabalhar? Preciso me alimentar. Vamos ficar na ociosidade. Já pensou se nós não precisássemos limpar o ambiente em que vivemos, tudo se auto-limpasse, tudo fica pronto no piscar de olhos, nós não teríamos nem músculos, né? Nem musculatura, porque a gente não ia sair nem da rede. É rede o dia todo. Então o trabalho, ele nos proporciona desenvolvimento da inteligência. Quanto mais trabalhamos, mais inteligentes vamos nos tornando. Então nós temos necessidade. Lá atrás, a necessidade do fogo fez-se o fogo e a inteligência foi continuando. E olha onde estamos hoje. Como está a tecnologia. Nós só não estamos sabendo equilibrar, né, a nossa tecnologia com esse afoitamento que nós estamos. É a criança diante de um brinquedo zeradinho novo. Ele quer esgotar todas as possibilidades. Então, o trabalho aqui, o trabalho profissão mesmo, o trabalho de lavar roupa, o trabalho de ter que fazer o alimento e o trabalho no meio. Esse trabalho que você faz sem necessidade, sem querer nada em troca. Você faz porque sente uma satisfação pessoal, porque te faz bem. Então esse trabalho vai desenvolvendo a sua inteligência e transformando o sentimento. Nós conseguimos fazer os dois, né? Trabalhamos, desenvolvemos a inteligência, vamos aprendendo a aplicar a razão de forma lúcida e clara e vamos educando pensamentos, transformando sentimentos, nos tornando mais tolerantes, mais pacientes. Vamos aprender a amar o próximo e amar a nós mesmos. Então, sem o trabalho, né, sem esse ato de servir, o que seria de nós? No momento que o fluido mental alcança a consciência, a inteligência com seus dispositivos internos altera a força da vontade. Então, toda vez que o fluido mental alcançar a nossa consciência, que está no espírito, né? Consciência que está no espírito, nós vamos, com a inteligência, nós vamos mudando, alterando a força da vontade, e a vontade vai ser aplicada para quê? Para o bem. Direcionada para o que é bom, para o que me faz evoluir e crescer, e não mais barreiras, né? Barreiras evolutivas. Nós vamos direcionando a nossa evolução. No Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma passagem de Ferdinando que diz assim, a missão do homem inteligente na Terra.
Se todos os homens bem dotados se servissem dela, da inteligência, segundo os desígnios de Deus, a tarefa dos espíritos seria fácil, ao fazerem progredir a humanidade. Muitos, infelizmente, a transformaram em instrumento de orgulho e de perdição para si mesmos. O homem abusa de sua inteligência, como de todas as suas faculdades, mas não lhe faltam lições, advertindo-o de que uma mão poderosa pode retirar-lhe o que ela mesma lhe deu. Então a inteligência ela pode ser utilizada para o bem ou para o mal, né? Nós observamos isso. A humanidade não utiliza a inteligência somente para o bem, né? Tanto que nós vemos os exílios, quando seres inteligentíssimos que já tinham alcançado um nível muito grande de inteligência, são expulsos, exilados de um planeta que estava em vias de transformação, em vias de regeneração, porque aqueles seres muito inteligentes só tinham inteligência, nada de moral. E a inteligência sem moral constrói o quê? Os maiores desastres que nós vemos na humanidade. Então essas inteligências não puderam continuar e foram trazidas para o planeta Terra e iniciar tudo do zero. Um processo de início. Então a missão do homem inteligente na Terra é o que nós precisamos, nós espíritas precisamos pensar. Estamos utilizando do conhecimento de forma inteligente? Quando temos um conflito, uma dificuldade no lar, no trabalho, dentro de uma casa espírita, estamos utilizando a doutrina para nos auxiliar na resolução desses conflitos, a vencer as nossas dificuldades interiores, porque por conta das dificuldades interiores temos os conflitos. Ou não? Estamos usando da inteligência ou não? Precisamos usar da doutrina para nos auxiliar na evolução. Porque senão passamos pela vida com um tanto de luz que a doutrina nos traz, com conhecimento avançadíssimo, e não fazemos a transformação moral. Não aplicamos em esforços para fazer as modificações morais que tanto temos que fazer, né? Na questão 204, tem a pergunta: a alma humana poder-se-á elevar para Deus tão somente com o progresso moral, sem os valores intelectivos? Pergunta 204 do livro Consolador. E Emmanuel responde, né? Então a pergunta: nós podemos sublimar, elevar-nos, progredir somente com o avanço, o progresso moral? Desenvolvendo somente a moral, sem desenvolver a inteligência? E aí Emmanuel responde: o sentimento e a sabedoria são as duas asas com que a alma se elevará para a perfeição infinita. Então nós precisamos das duas asas: sentimento mais desenvolvimento da inteligência, da sabedoria, da ciência, do conhecer, né, do saber. No círculo acanhado do orbe terrestre, ambos são classificados como adiantamento moral e adiantamento intelectual. Mas como estamos examinando os valores propriamente do mundo em particular, devemos reconhecer que ambos são imprescindíveis ao progresso, sendo justo, porém, considerar a superioridade do primeiro sobre o segundo. Então, a superioridade do sentimento sobre a sabedoria. Mas precisamos ter os dois. Por isso o Espírito da Verdade traz a lição para os espíritas. Espíritas, amai-vos. Eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Porque o primeiro, que nós temos maior dificuldade de desenvolver, são os sentimentos. Né, o desenvolvimento da moral. E continua, né? Sendo justo, porém, considerar a superioridade do primeiro sobre o segundo, porquanto a parte intelectual sem a moral pode oferecer numerosas perspectivas de queda na repetição das experiências, enquanto que o avanço moral jamais será excessivo, representando o núcleo mais importante das energias evolutivas.
Então, os sentimentos são o núcleo mais importante das energias evolutivas, que nos colocam como a evolução. Quanto mais amarmos, nós podemos errar por muito amor, pelo desenvolvimento moral? Não. E a inteligência sem o amor? Não precisa nem dizer, né? Olha o que nós vemos na Terra. Nós vemos bombas de destruição em massa, aparelhos criados para burlar leis, né? Olha a inteligência do ser humano. Nós temos mecanismos inúmeros para auxiliar na criminalidade, no mal, né? Armas silenciadoras que dão tiro certeiro. Como que se constrói isso? Você precisa ser muito inteligente para fazer isso, né? A inteligência para o mal. Quando a inteligência é utilizada para o bem, crescemos, evoluímos. Então é isso que Eurípides quer nos mostrar. Vamos usar da inteligência para evoluir. Chega de ser folhinha ao vento, folhinha seca que vai para lá e vem para cá. Vamos nós direcionar o rumo que queremos tomar para evoluir. Vamos nós construir o nosso caminhar, seguindo os ensinamentos do Cristo. Isso é questão de inteligência. Então Jesus deixa de ser só aquele líder religioso, né? É o nosso modelo de conduta. Nós vamos seguir o que ele veio nos deixar, nos ensinar, o que ele nos legou. Diz. A pergunta, ela fala da inteligência. Na resposta, ele fala: o sentimento e a sabedoria são as duas bases para se elevar. A sabedoria, ela é mais que inteligência. Ela é A aplicação da inteligência, É a né? aplicação da inteligência, mas no bem. No bem. Sábio, quem é sábio? Quem é uma pessoa que você olha e fala sabedoria? Porque quando a gente olha um senhor de idade, uma senhora de idade, a gente fala, ele tem a sabedoria da vida. Experiência, né? Vivenciou. Quando é um espírito lúcido, né? Porque tem um monte de senhor de cabelo branco que é mais preocupante que uma criança, né? Dá mais trabalho, às vezes menos juízo do que uma criança. É o espírito. É espírito, não é a idade. Mas quando você tem a sabedoria, você aplica a inteligência para o bem. Você determina a sua evolução usando os conhecimentos da vida, usando inteligência, usando pensamento, usando vontade para o bem. Então nós temos que adquirir duas asinhas. Por enquanto ainda estamos manquitolinhas, né? Tem um ladinho mais desenvolvido e outro menos. Precisamos nos esforçar para fazer a musculação espiritual para desenvolver o lado moral. Capelinos, vamos desenvolver o lado moral. Nós já caímos por excesso de inteligência sem moral, né? Nós estávamos tudo lá, vinhamos tudo junto, agarradinho um ao outro. Então, vamos agarradinhos aos outros subir, todos juntos. Jesus nos dá as mãos, Chico Xavier está nos dando as mãos, Eurípides vem nos dar a mão, um dá a mão para o outro, a gente vai subindo junto, um com o outro. Porque nós só evoluímos juntos, sozinhos. A evolução se dá individualmente, né? Mas nós precisamos do relacionamento e do auxílio mútuo. Amar ao próximo como a si mesmo. Podemos passar para a razão? Então a razão é outro atributo. E é muito confuso às vezes, né? Consciência, inteligência, razão, sabedoria, mente, pensamento, e aí a gente já fica todo confuso. Então vamos lá. A razão. Livro dos Espíritos. Por que a razão não é sempre um guia infalível? Somos seres racionais? Ou não? Sim. Alguns são muito racionais? Os espíritas são racionais? Ou muito, né? E a razão é sempre um guia infalível? Nós sempre vamos para o lado bom quando nós estamos seguindo a nossa razão? Ela seria infalível se não tivesse falseada pela má educação, pelo orgulho e o egoísmo. A razão permite ao homem escolher, dando-lhe o livre arbítrio. Então, se nós já estivéssemos dotados de uma moral elevada, a razão sempre nos indica o lado melhor. Como nós temos ainda sentimentos muito densos de orgulho, de vaidade, de egoísmo e tudo mais que a gente sabe,
a nossa razão cria atalhos, mecanismos de fuga, e justificamos a nossa situação, e colocamos a culpa em outros, e criamos 1001 formas e maneiras de fugir da nossa responsabilidade de seguir o bem, né? De seguir o caminho correto. A razão humana é ainda muito frágil e não poderá dispensar a cooperação da fé que a ilumina para a solução dos grandes e sagrados problemas da vida. Emmanuel de novo. Então aqui ele trata da fé. Qual é a fé da doutrina espírita? Crer por crer? É a fé raciocinada. Então aqui ele está tratando dos dois. Razão e fé. Quando você tem fé, a fé raciocinada, você sabe porque você crê. Você não crê por crer, porque alguém disse, alguém contou, então eu vou acreditar. Você sabe. A sua razão te auxilia nessa fé raciocinada. Então aqui ele fala assim, que a razão humana ainda é muito frágil e não poderá dispensar, ela não pode dispensar a cooperação da fé raciocinada que ilumina para a solução dos grandes e sagrados problemas da vida. Em virtude da separação de ambas, nas estradas da vida, é que observamos o homem terrestre no desfiladeiro terrível da miséria e da destruição, por separar a razão dessa fé racional. De caminhar na verdade, de caminhar na lei divina, de acordo com o bem. Quando separamos a razão da verdade, nós caminhamos entre miséria e destruição. Pela insânia da razão, sem a luz divina da fé, a força faz as suas derradeiras tentativas para senhorar-se de todas as conquistas do mundo. Falastes demasiadamente de razão e permaneceis na guerra da destruição, onde só perambulam miseráveis vencidos. Revelastes as mais elevadas demonstrações de inteligência, mas mobilizais todo o conhecimento para o morticínio, sem piedade. Pregastes a paz, fabricando os canhões homicidas. Pretendestes haver solucionado os problemas sociais, intensificando a construção das cadeias e dos prostíbulos. Esse progresso é o da razão sem a fé, onde os homens se perdem em luta inglória e sem fim. O Consolador. Então, se nós não utilizarmos a razão, não iluminarmos com a luz da verdade, nós vamos andar num círculo vicioso, falando de razão para justificar os crimes que cometemos, os erros que cometemos, falando de inteligência, utilizando-a para o mal. E isso não acaba. Nós vamos ficando presos a um ciclo vicioso. Quando iluminamos a razão com a luz da verdade, nós saímos desse círculo vicioso para a evolução. Então, Emmanuel é brilhante, né? Brilhante. Nós vamos parar por aqui. Semana que vem nós entramos, então, na parte da consciência. E aí nós vamos falar um pouquinho das leis divinas, para andarmos no caminho correto. Ficou dúvida de algum desses pontos? Tudo facinho, moleza? Então nós vamos aplicar hoje, já, nesse momento. Fácil de entender, difícil de aplicar? Racionais demais mesmo, né? Que beleza. Nós vamos juntos aplicando isso. A evangelização, ela nos ajuda, nos dá os recursos que a gente precisa. Tem recursos de todas as formas: palavra, natureza, música, arte, teatro, reflexão. Sala de reflexão está aberta, todos são convidados. E juntos nós chegaremos lá, né? Com o Padre Jesus, e se Deus é por nós,